não vou seguir aqui e eu vou te cobrar eternamente. Vou te cobrar eternamente, não aceito ajuda. O que o terapeuta apométrico vai fazer? Ele pode obrigar? Não, porque a gente trabalha com o livre-arbítrio. Então, qual é a única coisa que nós podemos fazer? A gente ainda tem uma outra opção, que é oferecer para aquele ser que está ali, para ele amenizar, vamos dizer assim, a pena dele. Então, assim, ele pode retornar para o plano inferior de dimensão, para o umbral onde ele se encontra, para aquela mesma dimensão, e trabalhar para a luz dentro do umbral. Mas se ele disser assim, não quero igual, não, eu quero ficar aqui porque aqui eu sou forte, aqui eu sou porque ele está na ilusão, na distorção, achando que ele está com muito poder e não aceita auxílio. Bom, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar a polícia, né, o pelotão de choque e vai fazer o recolhimento. Aí nesse momento a gente chama, né, a esquerda, né, o povo da limpeza, e eles fazem o recolhimento. Daí recolhe e leva para as prisões astrais. Então ele é levado, né, novamente para o umbral onde ele estava e ele fica preso. Por quanto tempo? Não sei, provavelmente se solte, né? Então assim, foi encaminhado este cobrador kármico? Não. Mas o que acontece? Nenhum cobrador kármico tem autorização de chegar até nós se não existir uma conversa entre os mentores. Vamos nos lembrar que é um ser espiritual, também tem a sua mentoria. Então, a Neva traz essa explicação, né? Existe um acordo entre as mentorias para que esse encontro ocorra, para que seja solucionada e harmonizada aquela situação. Mas ambos seguem tendo livre-arbítrio, então eles podem escolher geralmente o que está aqui, o que veio buscar auxílio, que é pelo amor de Deus, eu quero soltar isso para eu poder seguir, minha vida está travada em alguma área porque eu estou recebendo essa cobrança, e aquele que está cobrando quer permanecer ali naquele lugar, então a gente devolve ele, né, encaminha, né, de volta para aquele lugar com muito amor, né, com o amor que a esquerda entrega, e ele volta para lá e fica lá por tempo indeterminado. Então, quando o cliente perguntar para vocês, tá, e agora ele foi encaminhado, ele está nesse momento nas prisões astrais, mas pode ser que retorne, né? O que é interessante a gente pensar sobre a questão da cobrança kármica é que normalmente, na medida que a gente faz o processo de evolução, a gente vai conseguindo ter um alinhamento com isso. Por quê? É como se vai tendo uma incompatibilidade vibracional com esses seres, então eles são também trabalhados. Então, quanto mais amor eu estiver vibrando, quanto mais eu estiver amando, quanto mais feliz eu estou, mais eu vou estar ancorando essa vibração também, e esses seres que em algum momento eu estou devendo a eles, vão também recebendo essas energias de cura. Então, por isso que a gente tem que ter um comprometimento com a gente, né? Quanto mais comprometimento interno de a gente poder realmente evoluir, mais a gente vai liberando essas amarras. Claro que, normalmente, quando são questões de cobranças kármicas, são questões muito complexas, que a pessoa já tentou fazer de tudo e não sai, não anda. Por quê? Porque a base de informação ali é de um ser que constantemente fica cobrando. O que acontece muitas vezes? A pessoa, como ela já tem uma tendência, né, algumas questões mentais, emocionais, em caso de algum processo de dor e sofrimento, quando ela acessa a energia da cobrança, que não fica mais latente, ela tenta sair, ela não consegue. E aí ele emana uma vibração, né, o plasma, que atrai, o fluido vai que vai atrair. Né? Então, assim, quanto mais elevado eu estou, né, o que o cobrador kármico quer? O caos na vida da pessoa que ele está ali perturbando. Se a minha vida não tá um caos, se eu faço atividade física, se eu me alimento bem, se eu ouço músicas edificantes, se eu trabalho, sei lá, devoção, se eu tenho uma prática espiritual, ele vai achar chatíssimo ficar perto de mim. Mas na verdade, essa pessoa tá só mantrando. É igual. Só escuta a música de Deus. É igual eu vou ficar aqui, eu vou sair daqui, eu vou incomodar outro, porque ele não tá cobrando só o Murilo, ele tá cobrando um monte de gente. Porque imagina, pensa nos obsessores, qual é o interesse deles na gente? A gente é chato. A gente é chato. Mas se o Murilo estiver fazendo fofoca, se ele estiver bebendo, se ele estiver preso na energia da sexualidade distorcida, aí eu tô aqui, ó, sugando. E o Murilo tá ali achando que a vida dele tá e ele tá cada vez mais pra baixo, cada vez mais se sentindo ansioso, nada mais me satisfaz, então eu busco prazer aqui, busco, ai não ficou suficiente, daí eu busco aqui, é uma busca incessante pelo prazer, e aí
o prazer momentâneo, que é o prazer ilusório, não é o prazer real. E aí eu vou perdendo energia. Por onde? Por todos esses canais que estão abertos, que esses seres estão sugando a nossa energia. Então, quanto mais elevado eu estou, fortificado, edificado e comprometido com a minha evolução e com a minha edificação, mais longe, né, esses seres vão ficar da gente, né? Eles não querem isso. E por que é importante a gente ter hábitos positivos? Justamente por isso. Então, toda pessoa que eu atendo na apometria, eu dou uma lista de coisinhas pra fazer. Todas as pessoas. Diz assim, amor, primeiro a gente vai melhorar a tua vida, vamos te melhorar um pouquinho pra a gente não ter que ficar descendo nesses lugares onde está indo. Por quê? Se a pessoa ela cria uma rotina, não que a pessoa que não tenha isso não vai acessar, porque tem gente que, mesmo fazendo um monte de coisa, não consegue acessar. Então, o que é interessante? Por exemplo, a pessoa ela acorda bem, ela faz exercício, ela tem uma boa alimentação, ela faz uma leitura, ela tem um hobby de algo que ela gosta de fazer, que conecta ela, seja, eu brinco, né? Faz um crochê, vai pintar, faz uma coisa que te conecta, porque, gente, tudo isso cria conexão com o nosso amor próprio. Tudo isso cria um momento teu, né? Então, é importante a pessoa se colocar realmente com prioridade e aquilo ser bom para ela, porque nos primeiros momentos, quando ela começa a fazer toda aquela mudança, ela é muito difícil, é muito complicado, ficar sem comer doce, fazer exercício não quero, não sei o que. Pra vocês terem noção, tem uma cliente minha que eu acho que eu fiquei uns 6 meses incentivando ela a fazer exercício físico e foi muito difícil para ela. E ela demorou 6 meses para ela conseguir aceitar. E ela continuando. Só que, por que eu queria fazer esse exercício? Porque ela tinha que cuidar do corpo físico dela? Não, porque ela tinha que sair da mente dela, só por causa disso. Porque a mente dela fala demais. Então, quando a mente é muito ativa, para onde a gente vai? Para o físico. A gente tem que se conhecer, porque pode perceber, num dia que você está muito mental, você quer fazer uma coisa física? Não, você quer fazer qualquer coisa menos movimentos físicos. Você quer ficar na mente tentando achar soluções para os problemas que você nunca encontra as soluções. Então, a gente tem que saber usar as ferramentas certas, né, para conseguir ancorar uma vibração para que a pessoa possa compreender com mais facilidade o processo também. Então, normalmente eu faço o quê? Olha, vamos começar a cuidar da alimentação, vamos começar a largar um pouquinho do doce, vamos começar a comer uns alimentos mais de adulto, vamos curtir comer um pouquinho mais... alimentos mais de adulto é ótimo. É bem isso que eu gosto mesmo. E assim, vamos começar a fazer um exercíciozinho físico, aproveita e tem um momento contigo, né? Pensa como é que foi teu dia, reflete como é que foi tua vida, o que tu quer, abre contigo essa comunicação, cria essa intimidade contigo para que as coisas na tua vida possam se abrir e possam melhorar. Por quê, queridos? O que acontece muito com as pessoas em geral? As pessoas elas não criam um raciocínio de uma percepção sobre a vida delas. Por que a vida fica uma bagunça? Porque a pessoa ela não para identificar o que está acontecendo. Então, normalmente, a pessoa, através de uma mente viciada, ela consegue enxergar tudo que está ruim. Ela está no automático. Padrão. Então, ela vê todas as dificuldades, a relação que está com o desafio, o dinheiro que não vem da maneira como ela quer, a saúde que não está no potencial, né? E vai indo. Quando a gente começa a direcionar a pessoa para aquilo que ela não está olhando, que é o quê? As potencialidades, aquilo que ela já tem de bom, olhar para resolver aquelas questões, né? Então, porque tudo que a gente não resolve fica voltando. Tudo, especialmente para nós terapeutas, tudo tem que estar muito bem resolvido dentro de nós. Porque se você não resolve, você vai estar com uma âncora puxando você não vai conseguir ir para frente. Então, uma coisa que eu aprendi com o tempo, mas eu não deixo nada para amanhã. Toda a energia que eu tenho no meu campo, eu tenho que finalizar ela no máximo, quase sempre resolvo no dia, mas no máximo de outro dia. Por quê? Se você não resolver aquela energia, ela vai ficar voltando. Vamos ao exemplo de quando acontece uma pessoa, ela está com uma questão específica e a gente vê uma energia numa pessoa ou algo que dá um atrito. Gente, na mesma hora, faz o máximo. Primeiro, sempre há uma investigação interna com a gente. Ah, tá, eu tenho que melhorar alguma coisa aqui, vou lá, me investigo, ok, analisei e organizei internamente, mas resolve as questões, porque senão a gente fica com o quê? Trabalho, e essas energias vão pesando. Se o Murilo me fala alguma coisa, por exemplo, e isso aquilo não bateu bem, não ressoou bem, a gente já sabe que não é o que o outro me fala, é como eu reajo àquilo que o outro me falou. Mas o Murilo, naquele momento, ele foi ríspido comigo. E aí eu fui embora daqui, eu não gostei daquela situação. Se eu não falar pro Murilo, olha Murilo, eu não gostei da maneira como tu falou comigo, eu me senti mal, enfim, eu vou ficar trabalhando essa energia no meu campo. E aí de tempo em tempo essa lembrança vai vir. Ai, Murilo aquele dia falou daquele jeito contigo.
Ai, o Murilo aquele dia, eu não vou ir lá no Murilo essa semana porque ele falou comigo, ele entende que é toda uma energia que tá sendo trabalhada, eu tô com o quê? Uma mágoa. Um gasto de energia. Eu tô com uma mágoa do Murilo. A energia da mágoa, na hora, conecta um fio aqui, ó. E aí a gente tá acorrentado aqui, ó. E eu tô emanando todo aquele sentimento de insatisfação, de achar que fui de injustiça, que o Murilo me feriu, que ele falou daquele jeito. E o Murilo, ele nem sabe que ele falou daquele jeito comigo. Foi sem querer, ele tava lá, sei lá, pensando em outra coisa e me respondeu daquela forma e não se percebeu. Ele tá recebendo toda essa frequência que eu tô emanando pra ele. E eu tô tendo que trabalhar o meu campo e o campo do Murilo, que não tá ali sem entender nada, tentando entender, mas por que a Mari não apareceu aqui essa semana? Será que eu fiz alguma coisa? Ela tá com uma energia. Quando são duas pessoas que já têm essa consciência, se por acaso eu ficar por um tempo não ciente, o Murilo vai me chamar e vai dizer, tu tá com uma energia comigo, hein? Porque tu tá a semana inteira sem vir aqui. Daí eu vou dizer, olha, Murilo, aquele dia. Então, assim, tudo. E isso é pras amizades, isso é pai e mãe, isso é pais e filhos, isso é marido e mulher, isso é entre amizades, trabalho, tudo a gente precisa resolver. Porque senão a gente fica com energia de mágoa. E daí imagina se não saio daqui, magoada, que o Murilo me xingou e falou aquilo tudo pra mim, atravessa a rua, sou atropelada e morri. Vou subir com toda essa mágoa que eu tô sentindo do Murilo 100 mil vezes mais forte e vou ficar o quê? Cobrando ele. Me tornei o quê? Uma linda cobradora cara. Isso é importante.